Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, Facebook, pelo podcast do Spotify ou pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E sigam também a União Planetária, o canal Suprem, a Editora Teosófica nas redes sociais. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Jaime Lauda. Tudo bem, Jaime? Seja bem-vindo. Prazer muito grande, Charles, participar, né, dos teus ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. O prazer é nosso. Nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua partilha, suas leituras que você trará hoje para bater um papinho hoje conosco. O Jaime, ele é estudante de teosofia e esoterismo há muito tempo. Ele é membro da Sociedade Teosófica há mais de 20 anos e já estudava, antes disso já era estudante, né? É professor e astrólogo. E o livro que ele escolheu hoje para conversarmos é um livro muito especial, de autoria do Murilo Nunes de Azevedo. O Murilo, ele foi presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, e ele foi uma figura muito importante também no cenário nacional, relacionado ao budismo. Ele, inclusive, academicamente, ele é considerado uma das pessoas muito importantes para o budismo quando surge no Brasil, né? Ele é considerado das figuras marcantes da segunda geração de budistas no Brasil. A primeira geração seriam imigrantes, né, que vieram do Oriente, residindo no Brasil, ou descendentes, que trouxeram inicialmente o budismo, e depois teve uma segunda geração, chamado de intelectuais do movimento budista, né, que contribuíram muito, e o Murilo foi uma dessas pessoas, participando muito do budismo Terra Pura, escrevendo sobre isso, inclusive. E o nome do livro que nós iremos falar hoje é uma publicação da Editora Teosófica, aqui no Brasil, intitulado A Sabedoria do Extremo Oriente. Esse livro ele tem uma publicação mais antiga, publicada por outra editora, que tinha o título O Olho do Furacão, se eu não estou enganado, e agora, recentemente, foi republicado aí pela Editora Teosófica uma nova edição. Jaime, fala um pouquinho para nós, né, o porquê você escolheu esse livro. Eu sei que ele fala não só do budismo, né, nesse livro, então ele fala de várias tradições orientais, e fala um pouco para nós o porquê que você acha importante a gente estudar essas tradições, como elas podem contribuir, né, no dia a dia de nós aqui ocidentais, né, brasileiros, dentro do nosso contexto, para viver melhor, né, em mais harmonia e conseguirmos realizar essa busca espiritual. Em primeiro lugar, pelo próprio Murilo, que era um sábio, um erudito, diríamos assim, uma das pessoas que trouxe uma vertente para o budismo no Brasil, que se ampliou bastante no final da década de 50, 60, 70. Eu já havia lido os livros do professor Murilo, e, claro, ele destila uma sabedoria ímpar, um conhecimento profundo da vida, uma compreensão muito ampla do nosso viver. Eu, claro, atraído pelo esse conhecimento, porque eu já gostava do budismo muito, mas ele destila um conhecimento universal, né? Você veja que aqui nos subtítulos nós temos o krishnaísmo, temos as Upanishads, o budismo, os princípios fundamentais do Dhammapada. Ele faz uma destilação de vários conhecimentos, de experiências da vida dele. Ele faz uma síntese, uma observação cautelosa do comportamento humano, também dos vários condicionamentos que o ser humano sofre. O professor Murilo, ele tenta, a partir de uma síntese das várias religiões e doutrinas, fazer uma compreensão global e total do ser humano, como possibilidade, como entendimento, né? Ele, nesse livro, importantíssimo, Charles, porque ele respeita as várias crenças,
as várias ideologias e coloca como níveis de consciência que estamos agregados a cada encarnação. É um livro em si maravilhoso, maravilhoso porque ele faz uma síntese das várias correntes e tenta fazer um encontro dessa profundidade, desse entendimento da vida, que é a síntese da compreensão de um homem melhor, né? Mais abrangente. Além de tudo, o espírito teosófico também fica impresso no livro, né? Em função de ele haver convivido muitos anos com a teosofia, ter sido presidente, né, da Seção Nacional. Então, o Murilo é esse ser humano que serve como baluarte, como uma experiência de uma baliza para a compreensão de uma dimensão de vida mais elevada. Eu aconselho a todas as pessoas que buscam conhecimento assim, mais eclético, profundo, das várias doutrinas, religiões, filosofias, lerem este livro, que é em si maravilhoso e que eu recebi, né, Sabedoria do Extremo Oriente, que é a síntese já daquilo que ele havia escrito, acrescentou algumas vivências mais profundas também, essa nova edição. É um livro ímpar, viu, Charles? É um livro assim que nos dá uma compreensão das várias correntes, né? Tangencia pelo Dhammapada do budismo, por Krishna, o diálogo de Krishna com Arjuna, pelo cristianismo, pela visão eclética da vida, e nos traz uma síntese de uma compreensão, de uma visão, de uma vida eclética e sábia. Esse livro achei maravilhoso. E o Murilo é interessante, né, porque ele é, digamos assim, para nós brasileiros, né, ele é prata da casa. Então, muitas vezes, claro, existem, né, muitos sábios aí das tradições orientais, obviamente, né, muitos que, inclusive, acabam vindo, né, para o Brasil, ou residir, ou visitar, e esses instrutores são muito importantes, né, para quem se interessa por essas tradições, obviamente. Mas é interessante a gente perceber e saber, né, conhecer que houveram grandes estudiosos dessas tradições aqui né, conterrâneos nossos, né? E o Murilo foi uma dessas figuras. Dizem que ele era eu não tive, né, a oportunidade de conhecer em vida, né? Mas dizem que ele era um grande orador, né? Eu tive a oportunidade de escutar algumas gravações de palestras dele, né? E realmente você via que é uma pessoa com grande erudição, muita amorosidade também, né? Jaime, traz um pouquinho para nós, na prática, alguns ensinamentos assim que você considera importantes apresentados nesse livro e que a gente possa adaptar no nosso dia a dia, na nossa vida. Assim. Pois não, é importante sinalizar que o professor Murilo, junto com outro grande budista, Ricardo Mário Gonçalves, eles foram iniciadores, assim, praticamente do Zen budismo no Brasil, as primeiras escolas Zen budistas, trazidas de uma vertente japonesa, né, porque o Murilo viveu lá no Japão durante vários períodos. O professor Ricardo Mário Gonçalves, falecido recentemente, também outro grande erudito, muito amigo do professor Murilo, ele nos traz uma apresentação indelével, apesar que nesse livro ele faz uma síntese das várias vertentes e religiões, mas a visão dele budista que mais me agrada é a visão da espontaneidade, né? Ou seja, da prática do aqui e agora, da vivência, da experiência, do momento presente, muito enfatizada no pensamento krishnamurtiano também. Krishnamurti, eu vejo o pensamento de Krishnamurti e do Zen budismo, eu vejo um paralelo muito grande, né? Nessa visão que o budismo traz no sentido de ver o momento presente, atentar para a compreensão daquilo que nós realmente somos, por trás das máscaras, das aparências, que é uma prática diária de dissolver essa personalidade transitória, impermanente que nós possuímos e viver um autêntico princípio da consciência budista, né? Porque Buda significa aquele que despertou do sono da ignorância. Ele se tornou iluminado.
Então, o pensamento budista impregna todo esse livro, sem dúvida, embora a abordagem dele seja universal aqui. Ele tenta fazer um paralelo. Mas eu acho que a principal mensagem, Charles, do professor Murilo, é trazer uma compreensão profunda daquilo que nós realmente somos, seres eternos, né? Apesar que o Zen budismo não trata dessas questões relacionadas com a eternidade, mas do pensamento aqui e agora, mas o professor Murilo vai além, porque ele estende a compreensão do budismo para uma visão teosófica, ou seja, no sentido de que há o sentido da reencarnação, do aprendizado, das vidas sucessivas, e que a cada encarnação nós vamos tirando as capas que obstruem essa luminosidade interna daquilo que nós realmente já somos. Quer dizer, o pensamento do professor Murilo é o pensamento Zen, o pensamento budista, ou seja, nós já somos seres iluminados, apenas não temos consciência disso. A diferença entre um Buda e nós é que ele tomou consciência disso e viveu espontaneamente essa condição. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Jaime Lauda sobre o livro A Sabedoria do Extremo Oriente, de autoria do Murilo Nunes de Azevedo, publicado pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Jaime Lauda sobre o livro A Sabedoria do Extremo Oriente, de autoria do Murilo Nunes de Azevedo, publicado pela editora Teosófica. Jaime, eu sei que, então a gente falou bastante, né, você falou bastante do budismo, né, no primeiro bloco, inclusive, porque a própria figura do Murilo está muito relacionada ao budismo, né, como você disse, né, ele residiu no Japão, foi um dos responsáveis por trazer o Zen budismo, né, para o Brasil, hein? Uma figura muito importante nesse cenário. Mas eu sei que o livro também aborda outras tradições, né? Uma obra que é muito popular no Ocidente, eu acredito que seja o texto oriental mais conhecido no Ocidente, é a Bhagavad Gita, né? Então, muita gente tem contato, já leu. Claro, existem inúmeras traduções, né, sobre esse livro, inúmeras abordagens, né, muitos grupos, muitas vertentes filosóficas estudam, né, a Bhagavad Gita. O que o Murilo traz nesse sentido no livro? Ele comenta, ele traz alguma informação a respeito? Pois não, interessante, Charles, porque a visão, ele tem um livro, ele já é editado há anos pela editora Pensamento, a Bhagavad Gita, né, comentários sobre a canção do Senhor. Na minha visão, no meu entendimento, porque eu li várias versões da Bhagavad Gita, e na minha visão pessoal, a tradução do professor Murilo é a melhor, sem dúvida. Temos uma outra do professor Huberto Holden, também muito boa, mas existem várias versões. A diferença aqui, Charles, é que o professor Murilo, ele tece considerações a cada diálogo do Avatar Krishna, né, com Arjuna. Ele tece considerações intelectuais bem esclarecedoras a respeito do significado da existência, da vida. E a gente sabe que a Bhagavad Gita é algo assim maravilhoso e transcendente, é algo objetivo, claro, específico, pragmático, objetivo, é uma linguagem acessível. E o professor Murilo, né, ele faz uma abordagem da Bhagavad Gita particularíssima e inteligente, ou seja, de uma visão culta, de compreensão do verdadeiro sentido do diálogo de Arjuna, de Krishna com Arjuna. A Bhagavad Gita é uma das expressões desse livro maravilhoso. Temos o budismo, temos o cristianismo, temos outras, né, que também, o Ramayana, as escolas iógicas, né, também, os darsanas, também, temos também o I Ching, o livro das mutações,
temos o Confúcio, o modelo das virtudes, né? Enfim, e também uma visão budista das várias correntes, a tibetana, a Zen japonês, né? Enfim. Mas como ele foi um monge Zen budista, naturalmente ele dá um enfoque dentro dessa visão assim mais da compreensão do Zen, da instantaneidade, ou seja, da iluminação instantânea. Então eu vejo assim, Charles, como a visão que ele traz do budismo e das outras ramificações que ele trata neste livro como profundamente sábias, assim, e ele procura fazer uma integração e fazer uma correlação entre cada significado de cada escola com a síntese do verdadeiro ser do ser humano, né? Maravilhoso isso, viu, Charles? Eu fiquei assim muito, eu já conhecia as obras do professor Murilo, mas eu acho que a editora Teosófica, dentro dessa obra, conseguiu trazer uma visão muito mais moderna, inclusive numa linguagem moderna, remodelada, né, para uma compreensão mais eclética das várias doutrinas, crenças e ramificações religiosas que a humanidade hoje ainda dispõe, né? Essas tradições, elas são atemporais, né? Então, são muito antigas, né? Então, o próprio budismo aí, aproximadamente 2.500 anos, já existe, né? Na Índia, e depois se espalhou por vários lugares do mundo, né? Tibete, China, Japão, e hoje, né? Profundamente disseminado no próprio Ocidente, no mundo inteiro, é uma das maiores religiões do mundo, né? E se a gente pegar outras tradições da Índia, ainda mais antigas, né? Pegar o hinduísmo, então, aí a gente, né, não tem nem datas precisas aí do surgimento oficial, né, das primeiras manifestações, né, dessa tradição, que também é muito diversa. Você tem aí muitas deidades, né, muitas vertentes, inclusive muitas escolas, né, distintas. E a Índia, né, de maneira geral, tem muitas tradições, e não só ela, né, Japão, China, então toda essa parte aí do Extremo Oriente, como diz o título do livro, tem informações aí milenares que a gente tenta, né, trazer para uma linguagem mais contemporânea. Então o Murilo foi uma dessas figuras aí que fez isso com maestria, não só resgatando, né, essas tradições antigas para os nossos tempos atuais, mas também para o nosso contexto. Então, né, o nosso modelo de pensamento ocidental, brasileiro, existe todo um contexto. Vivemos aí numa cultura judaico-cristã, né, a base, né, do nosso background e a nossa psique foi construída nesse tipo de pensamento. E quando você apresenta um outro tipo de pensamento que difere bastante em muitos aspectos, aí a gente tem um pouco de dificuldade, né? O que é perfeitamente natural. Jaime, o nosso tempo a gente está se aproximando já da segunda metade aí do segundo bloco. O que você traria para nós? Não sei se você gostaria, talvez, de falar os temas dos capítulos, ou algum capítulo que lhe chamou atenção, que você gostaria de aprofundar dentro da possibilidade do nosso tempo disponível. Pois é, isso é importante aqui. A síntese é exatamente que eu vi que essas várias ramificações, como o livro sugere, na sabedoria do Extremo Oriente, ou seja, que essas múltiplas ramificações, o professor Murilo tentou dar um acabamento, um arremate no sentido de encontrar uma síntese entre elas. Isso que é importante do livro, ou seja, e também essas ramificações antigas, de 2.000 anos, 3, 4 mil anos, trazidas para uma linguagem moderna, que é aí que o livro não prescinde desse cuidado, de trazer isso para uma linguagem moderna, adaptada ao espírito moderno, de um ser humano que vive na era do aquário, que já chegou na Lua, entende qual é o interesse dessas questões milenares para o momento presente, né? Estamos pensando sempre no imediatismo, né? O que isso vai trazer de vantagem para mim? A vantagem de um livro como esse é cultura, e cultura é conhecimento. Conhecimento é sabedoria. Sabedoria é uma mente que ama e um coração que vê. A leitura desse livro recomendo a todos.
Eu gostaria de Interessante. citar aqui os capítulos, exatamente, que é o enfoque importante do livro, né? Nós temos aqui, começa com relações entre Ocidente e Oriente, a Índia e seu pensamento, Sanatana Dharma, religião eterna, renascimento, a lei do karma, a lei da reencarnação, fala das Upanishads, olha que importante, né? Também o budismo, o caminho da sabedoria, a Dhammapada, que é a Bíblia do budismo, né? O Ramayana, os sistemas de yoga, enfim, olha, vai aqui também a Escola Vedanta, o Sikhismo também, que é a religião da coragem, o caminho do raio, o budismo tibetano também, enfim, a China, o livro das mutações, nos levando a Lao Tse, né? E Confúcio, o confucionismo, e o Japão, caminho direto do Zen budismo, né? Os vários textos Zen, aqui ele menciona no final exatamente o olho do furacão, exatamente, na página 380, que acho que talvez seja uma referência aos seus escritos anteriores, né? Murilo Nunes de Azevedo nasceu em 1920 e foi para outro plano em 2007. Um ser iluminado, um ser de imensa envergadura, das mais belas qualidades, um grande teósofo, e nos deixa, entre outras obras, essa obra-prima maravilhosa, que eu aconselho a todos vocês que leiam. Com certeza, né? As tradições do Oriente aí têm muito a contribuir com a cultura ocidental, né? Como você disse, né? Então, a gente conhecer ou outras culturas, né? Outras tradições, e principalmente quando a fonte é uma sabedoria atemporal, né? Que sobrevive a milhares de anos. Então, com certeza, faz toda a diferença. Muitas vezes a gente vive limitado, né, dentro dos nossos conhecimentos, das nossas referências, e acaba desenvolvendo, né, uma vida rotineira, a gente acaba caindo, né, na rotina, e às vezes acha que a vida, que as possibilidades da vida é aquilo ali que já se apresentou para nós, né? Então, a cultura, né, a conhecer outras possibilidades nos ajuda também a ampliar nossa visão, nossa percepção e as possibilidades de talvez um estilo de vida mais abrangente e mais humanitário, até eu diria. Jaime, gratidão pela sua partilha. Não, como você disse no início, são conhecimentos atemporais. Então, servirão para essa humanidade, para a humanidade futura que virá, conhecimentos eternos, atemporais. Somente isso. Querido, obrigado pela participação, pelo convite. Fiquei muito honrado de conversar com você e com todo o pessoal aqui que nos assiste. Eu desejo um abraço fraterno e carinhoso a todos, viu? Nós que agradecemos, eu que fico honrado com a sua presença e sua partilha. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Jaime Lauda sobre o livro A Sabedoria do Extremo Oriente, de autoria do Murilo Nunes de Azevedo, publicado pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.